Produção Podcast Clio. A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios. E hoje cá estou eu, Marina Gouveia. Por um momento eu esqueci meu nome, veja bem como a pessoa já tá essa hora da noite. Museander, a gente grava o episódio de noite, depois de um longo dia de trabalho. Esse é o episódio número 75 e vamos falar sobre um tema nunca antes conversado nesse podcast. A gente vai fazer um crossover muito louco de assuntos aqui, né? Então a proposta de hoje é falar sobre o encontro da educação patrimonial e das políticas públicas para o campo do patrimônio cultural. Dandan. E o que será, né, que o nosso assunto de hoje vai nos trazer? Comigo tenho o maravilhoso, esplendoroso, magnífico Gustavo Nalva. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Nalva, começando mais um episódio com vocês aqui, um episódio especial, especialíssimo, muito bom. É um episódio que entrará para a história desse museu. Uau, vamos ver. E conosco temos o grandioso que vai nos trazer aí a junção desses dois assuntos, nunca antes explorados nesse podcast. Querido Adson Pinheiro, muito bem-vindo! Olá Marina, olá Gustavo. Antes de tudo, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse podcast também para a gente discutir, conversar, debater, fofocar, fazer aqui todo o movimento nesse podcast aqui para falar do que a gente gosta, né? Sim, gostamos de fofoca principalmente. Gostamos de tudo isso que a gente falou, né? E de muitas outras coisas. Se já pelo Meet, gravando pelo Meet, a gente já fofoca bastante, imagina se a gente gravasse pessoalmente. Coitado de quem fosse editar. Ixi, Gustavo ia cair fora. Enfim, Museanders, espero que seja um episódio muito proveitoso para todos nós. Bora lá? Então a gente começa abrindo com chave de ouro, eu ia falar. Funciona também, né? A chave abre e fecha, né? Vamos lá. Chave patrimonial. A chave patrimonial para a gente iniciar o assunto é: como será que o Adson compreende, pratica, reflete, pensa sobre o grande e amado tema aqui do podcast, que é a educação patrimonial? A gente já tem outros episódios aqui falando sobre esse assunto e agora é a vez de Adson contribuir com isso. Bora lá? Vamos lá, Mari. Acho que vai ser uma pergunta super difícil. Acho que para todo gestor, né, que vai trabalhar com educação patrimonial, já encara um pouco esse tema como o salvador, né? Então, acho que quando a gente traz a educação patrimonial para o tema da gestão, sempre no sentido de uma preocupação de fazer que as pessoas entendam o patrimônio cultural, né? Que elas adotem, né, o discurso que é necessário proteger o patrimônio que é dito para que elas protejam, né? Então, a gente fala um pouquinho dessa educação patrimonial dentro da gestão, refletir quais os sentidos, né, que a gestão quer quando ela adota, né, enquanto política, a educação patrimonial, né? E desde o começo, né, falando um pouquinho da minha trajetória, foi um desafio quando assumi a Secretaria da Cultura de Fortaleza, a parte de gerência de projetos no campo da educação patrimonial. Passei 8 anos, né? E a primeira questão, quando eu cheguei, foi: nós precisamos falar de educação patrimonial. Os tombamentos e os registros não são suficientes, né? A legislação não é suficiente. Então, nós precisamos de uma ferramenta, né? Então, aí, entendendo primeiro, talvez os primeiros significados de educação patrimonial seja entender como uma ferramenta dentro da política, né? Só que o que seria essa ferramenta de educação patrimonial, né? Qual o sentido
sentido de ter ela? Seria para dizer que as pessoas precisam saber o que é patrimônio cultural, né? Aí a gente entra um pouquinho naquela discussão que já vem sendo debatido com os estudiosos, né, da campo patrimônio e educação. Seria a política de elaborar cartilhas, né, elaborar roteiros culturais, né? Seria essa a política de produzir material para que as pessoas recebam informações da forma correta de interpretar o patrimônio cultural, né? Então a gente vem, né, dentro da gestão carregado, né, com todos esses significados da importância de educação patrimonial. E é muito difícil a gente desconstruir esses significados, né? Pensando no sentido de ampliar esse tema da educação patrimonial para um tema que veja e perceba essa relação de uma forma diferente com a população, né? Então, acho que quando você me pergunta assim, como é que eu compreendo a educação patrimonial, eu compreendo como a construção de uma relação de mim com a minha cidade, uma relação de mim comigo, no sentido da construção dessas minhas identidades, das minhas memórias inseridas dentro dessa cidade. Quando a gente traz nesse sentido, a gente foge um pouquinho do significado de o patrimônio de fora para dentro, para entender o patrimônio de dentro para fora, né? Então, assim, o patrimônio é construído de dentro para fora, né? O patrimônio é construído a partir dos sentidos que eu trago sobre ele, as interpretações que eu trago sobre ele, né? Então, o que é refletir sobre educação patrimonial? Refletir relações, né? Relações de pertencimento, relações de identidade, relações de memória, relações de esquecimento, né? E a gente às vezes esquece, até estava comentando isso, uma palestra que eu dei semana passada, que a gente às vezes esquece que nós também fazemos políticas de esquecimento, né? Nós não fazemos só políticas de lembrança, nós fazemos políticas de esquecimento. Como é que essa educação patrimonial, ela contribui não só para a preservação do patrimônio cultural, mas ela pode contribuir também para a política de esquecimento. Em que sentido ela pode contribuir para a política de esquecimento? Porque às vezes, né, a gente usa a ferramenta para lembrar e reforçar elementos que já são construídos e já são consagrados enquanto patrimônio cultural, deixando de lado, né, todo um conjunto de outras memórias que podem estar ali presentes, né? Um outro ponto que eu acho que é importante a gente pensar, a educação patrimonial como relação e pensar a educação patrimonial como construção diária, né? Eu acho que não existe um jeito de educação patrimonial dentro que a gestão pode construir. Cada bairro, cada território tem o seu jeito de interpretar o patrimônio rural. Muitas vezes a gente, dentro da gestão, é provocado de criar modelos de educação patrimonial. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Quem trabalha com educação museal também, né? A gente tem que criar um modelo para o público, para atingir todos os públicos. E isso é muito complicado, né? E muito atrelado, principalmente aos currículos, né? Então, uma das atividades que sempre foi me colocada dentro da gestão era pautar um currículo de educação patrimonial para as escolas. Mas como é que eu posso pautar um currículo se dentro de uma cidade há uma grande diversidade, né? Que pauta outros assuntos que para elas talvez sejam muito mais importantes do que entender a memória delas, né? Às vezes as pessoas elas estão muito mais atreladas e interessadas aquilo que atinge mais diretamente a ela, né? Quando a gente foi fazer uma atividade, por exemplo, uma escola aqui na cidade, se deparamos assim, vamos fazer roteiros nos bairros, né? A gente tem muita aquela coisa dos inventários participativos, vamos no bairro, levamos para a proposta na escola, aí uma das escolas disse assim, como é que você quer que eu vá levar a criança para fazer um inventário num bairro que, de certa forma, ela não sente segurança de fazer esse tipo de atividade, né? Então, pensar educação patrimonial é pensar uma construção, né? Uma construção junto com a comunidade. E, às vezes, é muito interessante, a gente hoje fala muito de uma educação patrimonial, né? Refletindo sobre educação patrimonial. A partir, acho que quem acompanha o podcast já deve ter percebido outras leituras, mas eu acho que, às vezes, o tema educação patrimonial, ele prega alguns significados que, na prática, ele não é exercido, que é a questão da participação. A gente fala muito quando a gente fala de educação patrimonial, de dois grandes significados. Um é a participação e o outro é o ouvir, né? Nós temos que ouvir a comunidade e nós temos que fazer com que a comunidade
comunidade participe. Só que a gente tem que ter muito cuidado com esses termos de participação e de ouvir. Por quê? Porque será que realmente se participa dentro das construções? Ou se diz que participa? Né? Hoje a gente diz até que os conselhos, eles são a participação da comunidade nas decisões junto com o poder público do que é patrimônio ou não. Mas será que, de fato, a comunidade participa dessas decisões? O que é que eu falo quando eu digo participar? É eu chamar para ver uma roda? É eu chamar para a pessoa me dizer o que é patrimônio cultural? Ou ela participa também introduzindo significados e novos sentidos para os termos de patrimônio cultural, outros vocabulários? Aí entra o desafio, né? Como é que eu posso criar uma política participativa que eu inclua outros vocabulários, né? O que eu chamo de identidade dentro da academia, para ele é um outro significado, para ele que faz parte dessa comunidade. E outro termo que a gente ouve muito, né, dentro da gestão pública é ouvir, né, todo mundo. Mas a gente está preparado para ouvir? Nós somos ouvintes? E uma coisa que eu digo muito, que às vezes as pessoas me questionam, eu digo, existe o ouvir e existe o escutar, né? Qual é a diferença? Não, se eu for olhar no dicionário, Adson, eu vou ver que são sinônimos, mas é diferente. Escutar e ouvir. Ouvir, vocês estão aqui me ouvindo e pode ser só por ouvir, né? Vocês não ressignificam aquilo ali. Vocês estão ali, às vezes a gente está numa palestra, né? A gente está ali ouvindo, mas às vezes está num outro mundo, vamos dizer assim, né? Numa outra dimensão. E o escutar é quando realmente eu sou convidado a ser ouvido também, né? O escutar é eu entender aquilo e ser convidado a participar. Não é só... o escutar é eu ter também o direito a essa voz, né? Dentro disso. Então, acho que a educação patrimonial, né? Quando vocês pensam para a gente refletir sobre educação patrimonial, é refletir sobre as relações que a gente constrói conosco, entre nós e com a cidade que a gente vive, é refletir sobre o nosso direito de participar e o nosso direito de ser ouvido dentro dessa cidade, né? Então, acho que quando a gente... E isso a gente constrói na prática, né? A gente não tem uma fórmula, não existe uma receita de educação patrimonial. Quem chegar com essa receita aí é uma falácia, pegando o termo do meu colega do Átila, né? Uma das falácias do patrimônio, dizer, existe um modelo, existe um método específico, existe uma didática específica, né? Essa didática a gente constrói a partir da experiência, né? Então, a educação patrimonial é esse campo de experiência. O que nós podemos fazer dentro do campo da educação patrimonial é compartilhar experiências do nosso viver, da nossa convivência diante da diversidade e dos conflitos que o patrimônio gera. Acho que eu falei muito rápido, não sei. Não, eu achei muito, muito legal, porque você juntou faces, né, de uma mesma coisa. Falou várias coisas também, uma coisa... Desculpa, Mari, se eu passar pouquinho na frente, uma coisa que você falou que me prendeu um pouquinho, assim, que até depois você foi falando, eu ainda fiquei refletindo, sobre a questão do esquecimento, né, da política do esquecimento, né, e uma coisa que eu tava pensando muito esses dias é que se a gente não tá discutindo, é necessário discutir urgentemente a questão de patrimônio e memes. Por quê? Porque memes fazem parte de identidade, né, memes concedem, não só concedem identidade, mas dão a sensação de identidade, de reconhecimento, né, tanto que você tem memes drag, você tem memes de comunidades, games, essas coisas assim, então muitos se identificam por essas memes. E uns anos atrás teve um meme, foi o meme do menino da baleia, não vou falar o nome dele, mas é porque ele processou o Google, tudo, pra quem não entendeu, eu gosto de quando vamos pra baleia, eu sou... É esse meme. E ele correu atrás judicialmente do direito de ser esquecido, né? Mas a gente esqueceu ele? Não, ele meio que se tornou, de uma maneira rasa, falando aqui agora, um patrimônio da internet brasileira, sabe? Tá ligado à identidade, à história da internet brasileira. E ele conseguiu judicialmente o direito de ser esquecido. Ele virou um mito. Ele virou um mito, sabe? E tanto que a internet interferiu já na vida real, que, lembrando aqui, gente, que até o Álvaro Borba, que é do Meteoro Brasil, até antes, ele já fez parte da Secretaria de Publicação, Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Curitiba. Até ele participar lá e fazer a capivara virar uma identidade da cidade, a capivara era só um bicho da cidade, entendeu? Ele chega lá, começa a publicar memes e fazer com que a capivara se torne uma identidade da cidade, entendeu? Hoje você chega em Curitiba, a capivara pra tudo quanto é lado. Imagina, tipo assim, é só um comentário que a sua fala me encadeou esses pensamentos, sabe? Desculpa. Desculpa desvirtuar um pouquinho aqui. Tá vendo? Puxou tanta coisa que o Gustavo foi
parar no meme. Eu achei, inclusive, que você ia falar do Charlie Brown, cada escolha uma renúncia, porque a gente tá falando, a gente sempre usa essa frase aqui, Adson, é quase uma piada interna já. Porque a gente tá falando disso, no fim das contas, das escolhas, e porque as escolhas são feitas, e como a gente reproduz essa escolha nas experiências, né, no campo das experiências do cotidiano, né. O que me pegou é justamente a parte de que não há, e sempre me pega, né, não há uma receita de bolo para lidar, né, com as questões de educação patrimonial. Por quê? Eu vejo, assim, que a educação patrimonial, ela é meio que sistematizada, em grande parte, pela academia, certo? Então, a gente tem muito registro acadêmico de relato de educação patrimonial, e a academia é esse instrumento aí de encaixotar as coisas, né? E o que a gente chama de educação patrimonial, que pode ter qualquer outro nome para qualquer outra pessoa no ato ali da vivência daquilo, não cabe nessas caixas. E aí, como é que a gente sistematiza uma política pública para uma coisa que não é encaixotável? Que não vai ser uma política, serve para todo mundo, né? Ela vem de cima para baixo e tem que servir para todas as realidades, todos os contextos, ali tem que ser aplicável, né? De alguma forma ou de outra nos contextos diversos a gente está falando de um país só. E agora, já seguindo para a próxima discussão aqui, Mari, Oi, diga. Eu queria só fazer um breve comentário do que tu falaste, da questão da universidade, rapidinho. É sobre... porque a universidade, ela é esse lugar também, vamos dizer assim, colonialista do saber, né? Porque na universidade a gente é ensinado que existe um jeito, né? Existe um método, existe conceitos, né? Categorias que nós precisamos saber, né? E acaba sendo aquelas categorias a fonte, né? Epistemológica para a gente construir um pensamento, né? E a gente acaba não, usar o termo que você coloca, né? Encaixotado, a gente não nos permite também a essas outras epistemologias, né? A gente, por exemplo, na universidade, a gente não é ensinado como é que a gente pode compreender a partir do outro as suas identidades, né? Sempre a minha identidade que, de certa forma, é imposta, né? O meu saber é imposto diante dessa pessoa. E a outra questão que tu falaste, que eu me estava aqui inquieto, né? Vamos dizer assim, é essa aproximação da universidade com a gestão pública, né? Que parece que existe um apartheid entre essas duas áreas, né? Como se a universidade, ela criasse um conhecimento que a gente aplicasse dentro da gestão pública, né? Então, parece que assim, existe uma teoria e uma prática separada, né? Tipo, eu tenho todo o suporte teórico ali que eu aprendo na universidade e vou para o campo ali dentro de uma secretaria, dentro de um órgão público, tentar aplicar aquilo ali, tentar mostrar para os relatórios, os pareceres que a gente constrói. Mas, assim, o interessante é que essas duas áreas, né, deviam se aproximar mais, né? Porque a gente, por exemplo, quando é técnico do patrimônio cultural, nós reelaboramos essas caixinhas para dar outros significados que são nas tensões do cotidiano, né? Porque quem está ali dentro da gestão está na tensão, né? Está naquela questão de está sendo tomada uma decisão sobre o que é que vai ser lembrado e esquecido, né? Então, fica naquela... Como é que a gente vai justificar aquilo precisa permanecer, né? Então, às vezes, o conceito de memória e de identidade que a gente aprende na universidade não vai servir, porque você imagina um proprietário de bem tombado, eu não vou teorizar com ele o que é memória, eu não vou teorizar com ele o que é identidade, porque para ele a identidade muitas vezes está fora. Ele diz assim, como é que eu vou preservar essa casinha aqui? Parece daqueles castelos X, Y, Z que ele viu. Então, assim, há também como é que a gente pode fazer com que esses outros saberes, essas outras práticas, elas sejam realmente entendidas como esses outros saberes e essas outras práticas, né? Eu acho que eu achei importante aproveitar, pegar uma carona aí na sua fala. Sim. Já se passaram 100 anos e ainda estamos presos às amarras do positivismo. Ih, rapaz. Nossa senhora. Desde o início aqui da nossa conversa, eu tô pensando, né? Tudo que a gente trata, enfim, nos campos aí que lidam com memória, essas memórias, muitas delas já existiam, né? Já estavam aí antes da política pública, antes da academia, antes de se inventarem o termo educação patrimonial, antes de se inventarem
movimentarem essas caixas, enfim. E elas existiam ali no campo de conflito delas, e agora a gente atua sobre isso, tanto como fruidores, posso falar isso? Quanto como pensadores sobre essas práticas todas, né? E aí eu sempre lembro, quando falo aqui de preservação ou não de patrimônios, esquecimento ou não, eu sempre lembro da nossa conversa com a Tainá. Eu ia falar disso agora. Agora, era isso que eu ia falar. Tainá, ela é uma restauradora, conservadora de Ouro Preto. Não sei onde ela tá morando agora, porque ela passa por vários lugares e gravou um episódio com a gente. E aí ela conta muitas histórias, assim, e uma delas, a gente conversou sobre educação patrimonial, ela me chamou para participar de uma live com ela no canal dela, da empresa que ela tem lá de restauro, que é o Atlantis. E aí ela sempre conta que ela foi contratada para restaurar uma série de esculturas cristãs ali de uma cidadezinha, não lembro de onde. Só que aconteceu o que? Foi, né, pagaram para ela restaurar tudo, ela restaurou, e depois quando ela foi, né, ter um acompanhamento ali do pós-restauro, as esculturas estavam guardadas, meio que sem sentido. E aí a gente ficou conversando sobre isso, porque a comunidade da cidade não era mais cristã católica, né? Era cristã evangélica. Então, para aquela comunidade não faria sentido ter em exposição aqueles itens ali, né? Sei lá, eu teria que ter um trabalho aí de ressignificar tudo isso, caso eles quisessem. E por quê? E para quem? Não é mesmo? E fora outras, a última história que ela contou tem a ver com um imóvel tombado também, parece que a moça tinha na casa dela um exemplar de um chafariz do século, sei lá qual, e aí a moça estava com câncer e a moça não tinha dinheiro para restaurar não sei se era ela que estava com câncer, você lembra, Gu? Era alguém da família? Era a senhora que estava, a casa tinha sido tombada pelo IFAM, então já era uma coisa de que ela fala, a Tainá Keller fala nesse episódio, né, que a maioria das políticas públicas de patrimônio é feito de cima para baixo, então o pobre só aceita, né, o pobre que mora dentro, né, o pobre que reside no patrimônio que é tombado, ele só realmente aceita, e nesse caso dessa senhora também, ela só aceitou, e ela tinha que preservar o chafariz, e se ela não preservasse o chafariz, ia pagar uma multa ferrada lá, e só que ela tava no meio de tratamento de câncer, e ela teve toda essa discussão lá em Ouro Preto. E só falar uma coisa, Mari, que você falou sobre as imagens que ela restaurou, eu passei por uma experiência interessante quando eu fui para São João del Rei esse ano. Em São João del Rei tem o Museu de Arte Sacra lá deles, né, do lado da igreja matriz, e o que acontece? Na entrada desse Museu de Arte Sacra tem uma imagem Santana educadora, se eu não me engano, né, que é a Santana com a Maria do lado ali. Eu acho que eu lembro, pelo que eu me lembro dessa imagem. E pra mim aquilo ali era uma imagem, uma exposição, tipo assim, essa imagem tava, assim que você entrava no museu pela porta, ela tava no balcão e tinha um cara atendendo ali. Então ela já era uma peça do museu ali, né, tava exposta. E antes de eu entrar no museu, eu estava andando na calçada e tinha duas senhoras na minha frente. Uma das senhoras olhou assim, sabe quando você tá andando na rua, você olha pra dentro da porta aberta pra ver que tá lá, só de fuxico? Uma dessas senhoras olhou assim, aí ela continuou andando, só que ela parou, voltou, olhou direito, olhou a imagem, fez o sinal da cruz assim, agradeceu e saiu andando. Ou seja, ela já tem outra relação com aquele patrimônio. Aquilo ali pra ela é a prática religiosa dela. Eu vi como peça de museu, ela já viu de outra maneira, entendeu? E aquilo ali acontecendo na minha frente assim, eu falei, cara, olha como são as relações com o patrimônio, né? A gente tem relações completamente diferentes aqui. E é muito interessante isso que vocês estão discutindo, até pra gente pensar a própria política de patrimônio cultural, né? Quando a Mari estava falando, me veio já uma pergunta assim, por que nós preservamos o patrimônio cultural? Eu acho que todos nós devemos, quando a gente for fazer esses investimentos, porque assim, é muito difícil você conseguir dinheiro para o patrimônio cultural, ser bem honesto, né? A gente justificar dinheiro para patrimônio, investimento no patrimônio cultural, né? Então a gente tem que administrar muito bem esse recurso, né? De patrimônio cultural. Então, e às vezes não é o que acontece, né? Às vezes o que é tombado ou é restaurado é uma decisão política que as pessoas elas não participam, né? Então acho que talvez uma utopia, mas eu acho que a gente deveria caminhar mais para uma questão mais participativa nessa questão da distribuição desse orçamento e nesse poder de responder o porquê preservamos, né?
né, até para a gente administrar dentro da gestão esse orçamento, né, porque não adianta a gente ficar, lógico que a gente sabe, não estou aqui criando uma bandeira, né, de dizer, não vamos restaurar determinados monumentos, outros não quero criar essa bandeira, mas trazer uma reflexão, será que nós estamos aplicando, como nós estamos aplicando os nossos recursos, nossos poucos recursos de patrimônio cultural, né, será que estão realmente fazendo significado para as comunidades pelas quais esse patrimônio vai servir, vamos dizer assim, né, então eu queria deixar mais essa reflexão, acho que não propor uma bandeira aqui, nós vamos restaurar X, Y, Z, mas assim, será que a nossa política, né, de preservação, ela está respondendo a toda essa nossa preocupação da democratização, a nossa preocupação da participação, né, que a gente tanto fala, tanto sonha, né, dentro do campo patrimonial? Eu acho que essa sua reflexão aí já engata na grande questão. Então a gente está dizendo aqui que há um movimento de democratização, há um movimento de entender educação patrimonial como essa relação de vários fatores, incluindo o que se entende por participação, né? E também pensando numa participação efetiva, né? Que faça sentido para as pessoas dentro de todo esse campo de tensão e do cotidiano, não só da teoria, né? Como é que você percebe, Adson, que esses movimentos todos influenciam as políticas públicas? Ou não influenciam, ou influenciam até a página 12, ou enfim, você que tem essa trajetória nos caminhos da gestão, diga aí para os nossos ouvintes como que esses movimentos, né, que acontecem no campo mesmo, na prática, no fazer ali, nas relações humanas, como que essas transformações impactam a transformação nas políticas públicas. Eu acho que pensando um pouco como gestor, né, e como técnico dentro do campo patrimônio cultural, eu acho que a gente está passando por um processo, de certa forma, de uma reinvenção, né, do patrimônio cultural e de um sentido de uma apropriação, né, do patrimônio cultural, não apropriação dele apenas como objeto, mas do significante, né, dos significados que a eles são atribuídos. A gente vem de uma longa trajetória que o patrimônio cultural ele é visto como algo impositivo, né? Algo que é escolhido por poucos para falar de poucos, né? De poucas memórias, né? Então a gente vem de uma trajetória totalmente de censura, né? De imposição de memórias, de identidades ao longo dos órgãos de patrimônio cultural, principalmente, né? Se a gente for pensar de ferramentas participativas, né? Ou construção de outros instrumentos de proteção para além do tombamento, é algo ainda muito recente, né? Se a gente for pensar a questão de legitimidade das instituições, né? A gente vai pensar o IPHAN, por exemplo, que é a instituição mais antiga, que é da década de 30, né? E a gente está falando de registro, né? Até a Convenção de Salvaguarda agora, né? A gente está falando mais recente, foi trazida, vamos dizer assim, há pouco tempo, né? Então, outras formas de registrar, de identificar, e mais recente ainda, as questões de pensar a educação patrimonial de forma participativa e integrada à política pública, né? Então a gente vê a partir dos inventários participativos do IPHAN, né? A partir da experiência também das ferramentas que foram construídas para as escolas, no Mais Educação, né? Que foi sendo apropriadas essas ferramentas pelas pessoas, né? Talvez tenha sido um primeiro passo para a democratização do patrimônio cultural, no sentido de ampliar os significados e ampliar também o número, não só o número, né, mas também o reconhecimento de partes de nós, né, partes de nós que não eram reconhecidos dentro desse campo democrático, né, então, e eu acho que ainda falta muito a gente avançar, né, ainda nós temos a predominância, se a gente for fazer uma retrospectiva de igrejas católicas, né, igrejas cristãs, casas de cama e cadeia, grandes casarões, né, ainda muito baseado no campo da estética, e pouco a gente fala, por exemplo, da cultura do trabalho, das memórias LGBTQIA+, né, do patrimônio indígena, né, embora a gente ali na década de 2000, né, a gente tenha os primeiros registros indígenas, mas eu acho que tem ainda muito a avançar no sentido de mostrar essa multiplicidade, né, de grupos, né, de etnias que nós temos no Brasil, né, eu acho que ainda fizemos muito pouco para isso, né. Temos
avançado. Acredito que as portarias do IFAM, tanto a de 2016 quanto a de 2018, né, que fala, né, que trata um pouco da política de patrimônio material, a segunda e a primeira, da política de educação patrimonial, a gente tem avançado, mas eu acredito que ainda não é suficiente. Não basta a gente só reconhecer, né, não basta, a gente tem que entender a educação patrimonial como uma ferramenta política, né, uma ferramenta de disputa, de participação de uma forma mais integral, né? E que independa se é um governo X, um governo Y, no sentido de preservar aquilo que é parte de nós, né? Que essa cidade conta de nós, né? Que conta de nós e conta do outro, conta de mim, né? Então, como é que nós podemos guardar esses pedaços, né? Não só guardar, mas ressignificar esses pedaços. E eu acho que também a gente tem, eu acho que tem muito ainda a avançar, né? Avançar também como é que o patrimônio entra na discussão das censuras, né, que a gente tem, pensar o patrimônio também como algo para quebrar os silêncios, né, como uma ferramenta política para quebrar os silêncios, a questão de gênero, que eu acho que a gente pouco discute do patrimônio cultural, e eu acho que é importante, né, a gente tá vendo isso. A gente fala muito dos mestres da cultura aqui, mas pouco a gente fala, né, do que está por trás dos mestres, dessas mulheres que também compõem esse fazer cultural, né, saber que a cultura ela também é demarcada por gênero, ela é demarcada por classe, né, ela é demarcada por... E logo, se a cultura é demarcada, o patrimônio também é demarcado, né? Então, acho que pouco a gente naturaliza isso muito, patrimônio cultural. E é uma coisa que eu até falei lá em São Carlos, né, que eu tive ano passado, que patrimônio ele tem cor, né? Patrimônio ele é branco, ele é predominantemente branco. Posso só interromper? Eu estava pensando em algo nesse sentido, quando você falou que a gente tá rolando esse movimento, né, rumo ao entendimento de que patrimônio é uma estratégia de resistência, de luta, né? Aí eu pensei, nossa, é uma inversão, né, que precisa acontecer, porque durante muito tempo, enfim, meu questionamento mais objetivamente como que a gente então se apodera de uma ferramenta de opressão, que é o patrimônio, de exercício de poder, que durante muito tempo foi usado para esses apagamentos, né? O patrimônio tem sido branco. Como é que a gente chama para perto esse patrimônio e usa ele como ferramenta para reverter a mesma maçaneta para abrir portas para lados diferentes, sabe? Como é que a gente faz isso? É um desafio, porque quando fala-se de patrimônio, eu tenho uma experiência muito curiosa com uma ocupação cultural aqui da Zona Leste, a ocupação Hermelino, há uns anos atrás. E aí, a Hermelino Matarazzo, perto da estação, né, de trem, ocupação Matheus Santos. E aí, a gente começou ali a conversar com a galera sobre patrimônio, sobre educação patrimonial, museu, lá, e a galera torcia a cara, assim, falava, isso aí não é pra mim, isso aí não, você não entra aqui não, e não sei o que, não. Aí eu fiz uma pesquisa com os meus colegas, a gente fez um roteiro, falando em roteiros, a gente fez um roteiro ali sobre, fui na Jornada do Patrimônio, né, que tem um evento aqui em São Paulo, falando sobre movimento social como patrimônio. E aí o pessoal da ocupação super se identificou a partir desse link, sabe? E aí eles começaram, então, pensar que é importante, sim, pensar as próprias relações, as próprias histórias com as próprias pernas, sabe? Mas eu penso isso porque quando a gente fala de patrimônio, já a pessoa torce o bico, porque sempre foi um instrumento de opressão. E a gente tem que usar, né? A gente está tentando reverter isso para que esse instrumento não seja de opressão, e sim de multiplicação, de diversidade, de não apagamentos, né? Sim. É uma virada complexa, não? Só lembrando aqui que a Marina chamou de patrimônio como uma maneira de repressão, né? Porque sempre foi usado, né? Lembrando a frase de Malcolm X: não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor, né? É sempre bom lembrar. E assim, a gente também tem, às vezes, pela ferramenta do opressor que a gente pode desconstruir essa opressão, né? Às vezes a gente pega e diz assim, mas agora a gente fica procurando outros termos, né, para falar de patrimônio, para tentar desconstruir. Mas como é que nós podemos nos apropriar desse termo do opressor, né, patrimônio, que traz toda essa carga, né, simbólica, para falar, né, de diversidade, para falar de desconstrução, né,
E a gente fica, às vezes, procurando, a gente fica muito preso assim, nós precisamos de uma caixinha, né? Precisamos de uma categoria para explicar de outro jeito. Mas, às vezes, a categoria, ela precisa existir para a gente desconstruir ela, né? Para a gente abrir a possibilidade, ao desconstruir essa caixinha, a gente abre a possibilidade para a construção no futuro de novas caixinhas, que talvez façam mais significados. Porque eu acho que eu não acredito, né? Eu vou querer falar aqui uma frase bem polêmica, talvez, que simplesmente a gente substituir por outra palavra, essa palavra ela pode ser vazia, né? Ela pode ser uma palavra popularizada, né? De moda, que eu tô fazendo tal prática, né? E essa palavra, às vezes, ela se populariza tanto, mas ela é vaga. Por que ela é vaga? Porque a gente não encheu ela de significados, né? De significados para falar de outro jeito, né? Acho que é aí que é o desafio da gente também, né? Como é que nós podemos falar, né, de patrimônio cultural para que não traga essa carga tão opressora, né, que a gente está falando aqui, de violência, né? Como é que a gente pode pensar patrimônio para o combate à violência, né? O patrimônio combate à opressão, o patrimônio combate à diferença, né? Eu acho que aí é realmente desafio, mas tem uma hora que a gente vai ter que parar e dizer assim, nós temos que fazer isso, né? Porque às vezes a gente só fica teorizando e vai chegar aí, o futuro tá aí batendo, né? E tá nos cobrando, né? O passado tá aí nos cobrando, né? O passado nos cobra diariamente, né? Não silencie, a gente silencia, mesmo assim, né? E são coisas, às vezes, algumas pautas que nós não podemos silenciar, né? Principalmente uma pauta que vai e vem, né? Que é a questão do racismo, né? Nós precisamos falar constantemente, não é momento X, momento Y, porque tá na mídia. Não, nós temos que falar sempre disso, né? Falar da violência que se tem, né? Em torno dessa pauta, principalmente. Conclusão. Como que a gente, então, vincula essas transformações e essas tensões todas e qual o impacto delas para as políticas públicas? Marina, não tem como a gente quebrar as tensões, porque para falar de patrimônio é falar de tensão direto, né? É falar de negociação, é falar de disputa, né? Onde tem pessoas, né, tem disputas, né? E eu acho que na nossa função não é minimizar essas disputas, esses conflitos, é compreender isso, né? É compreender essas disputas, né? Compreender essa relação de forças que tem em torno do patrimônio cultural e como é que a gestão ela entra dentro dessa disputa de forças, né? Porque não adianta também o Estado entrar e o Estado decidir essas forças, como muitas vezes ele faz, né? Se a gente for pensar os conselhos de patrimônio, a configuração dos conselhos de patrimônio, vamos aqui em Fortaleza, ele é paritário, mas o presidente é o secretário e quando precisa de um voto de Minerva, é o secretário que dá. Então, assim, como é que nós podemos falar de uma questão de uma democratização e que o poder de decisão, ele ainda é do Estado, né? Então, eu acho que é isso também. Como é que nós, como é que nós podemos ganhar força dentro dessas disputas, né, nesse processo de negociação? Enquanto sociedade civil, enquanto pessoas que querem inserir, né, as suas identidades e as suas memórias em pauta, né? Que não sejam apenas esmagados, né, ou afogados em identidades e memórias que são impostas, né, dentro de uma política de Estado. Só um adendo, a gente tem uma camuseutinha, museanders, que é justamente o tema principal aqui do episódio. É uma camuseutinha, Adson, que tem uma estátua, sei lá, uma escultura aqui no Largo 13, aqui em São Paulo, perto, Santo Amaro lá, né, Gu? Isso, é o Borba Gato. O Borba Gato, né, um bandeirante. E aí, nesses últimos levantes contra as memórias colonizadoras, tacaram fogo nele. E aí fizeram consertaram lá, fizeram alguma coisa ali, algum restauro, sei lá. Ele é de azulejo, né? Enfim. Pastilha. Ele é de pastilha. Colocaram a pastilha lá de novo. Brisa uma pastilha. E aí a gente fez uma estampa o Gu maravilhoso fez uma estampa com o Borba Gato pegando fogo e escrito Patrimônio Campo de Disputa. Fica a dica, museander, se você quer fomentar mais discussões que coloquem o patrimônio em xeque, compre a Camuseutinho.
Olha, você pegar a camisa e você ir pro lugar e ficar assim em frente, né, lá, o pessoal é muito afrontoso. Adorei. Próxima vez que você vir a São Paulo, compre a sua camuseutinha, Adson, e vamos levar o Adson lá no Largo 13. A gente fica parado, conversando, jogando conversa fora e vendo as pessoas passando na nossa camiseta. Isso. Vai dar o que falar. E foi uma repercussão tão grande essa que né, isso que o Galo, essa intervenção, né? É uma intervenção que o Galo fez, né, de tacar fogo não foi o Galo, foi o Galo, mas foi o grupo, né? Falar que foi o Galo, a gente dá crédito apenas ao indivíduo, né? Foi um grupo Revolução Periférica. E deu tanta discussão que ainda dá discussão, tanto que eu tô fazendo um curso aí de tecnoturismo, e essa camiseta, ela foi produzida depois de uma aula de patrimônio que eu tive no curso, em que a gente falava sobre memória e status, né? E foi-se utilizado o exemplo do Borba Gato em algum momento ali, e o que mais houve muitos comentários sobre que a estátua deveria permanecer lá do jeito que ela está, para que a memória do bandeirante, né, continuasse, mas de outra maneira. A gente lembrasse que, tipo assim, fosse ressignificado sem nenhuma intervenção na imagem, né? A gente ressignificar, fazer a memória do bandeirante como assassino de indígenas que realmente foram, mas sem nenhuma intervenção. E eu até sugeri que tá bom, mantenha a estátua lá, mas que tal a gente cortar a cabeça e botar ela no chão? Acho que eu adorei. A gente manteria o patrimônio lá e conseguia fazer essa ressignificação, né? Mas é isso, dá muito pano pra manga, né? E como é que ressignifica sem fazer nada? Só deixando lá existir? Bota uma plaquinha lá escrito, uma plaquinha de bronze desse tamanhinho, assim, que a pessoa tem que chegar bem perto. Inclusive, falando assim, nessa entoada, assim, desculpa a gente usar muito o exemplo de São Paulo, porque é o que mais tá no nosso dia a dia aqui, né? Infelizmente, gostaríamos de ter outras experiências de outros lugares, né, do Brasil, mas, inclusive, gostaríamos muito de ter a experiência de Fortaleza, né? Mas, né, é a parte que nos cabe desse latifúndio. Depois que tem essa intervenção da Revolução Periférica no Borba Gato, já vinha essa discussão, mas ganha muito mais força a questão das estátuas negras em São Paulo, que a gente só tinha algumas ou outras e a maioria delas representava trabalhadores, como o engraxate, né? A Mãe Preta, né? E... Genérico, né? Genérico. E depois disso, São Paulo ganhou 5 estátuas, né? Representando figuras negras importantes da cidade de São Paulo. Tem a Carolina de Jesus, que foi feita lá em Parelheiros, onde ela, né, terminou a vida dela lá. Morou até, ela morou aqui. Tem a história dela, mas ela terminou a vida, né, morreu lá em Parelheiros. Tem o Ademar Ferreira e o Geraldo a Geraldo Filme, né, o sambista, e a Madrinha Eunice. A Madrinha Eunice, inclusive, foi colocada, se eu não me engano, na Praça da Liberdade. E ela ficou um bom tempo, né, no meio daquela japonesada toda, daquela negócio oriental todo, sem nenhuma identificação. O pessoal chegava lá e vê uma estátua de uma negra, sabe? E, assim, são estátuas de bronze do tamanho de pessoas normais, né, pra fazer parte da imagem. Não é aquele Borba Gato gigantesco feito de pastilha, entendeu? Então parece só uma medida paliativa, né? Pega um mertiolate e passa na ferida, sabe? Dá muito pano pra manga. Pois é, Museander, você vê que a coisa pega fogo aqui, né? E aí, eu acho também que vale aqui, já que estamos aqui com o Adson conversando, eu dei uma lida num texto dele aqui, eu vou retomar o nome. Eu achei muito interessante o nome do texto dele. Diz assim: para além do conhecer para preservar, que é o grande lema aí que a gente conhece do campo do patrimônio, né, da educação patrimonial. Então, para além do conhecer para preservar, no plano da cultura de Fortaleza, ressignificações e usos metodológicos na educação patrimonial. A gente está falando aqui de ressignificação a todo momento, seja no campo de tensão, na prática, seja no ambiente da política pública, no ambiente da academia. Tira a cabeça do Borba Gato, não tira, taca fogo, não taca. Põe uma escultura de uma pessoa negra sem identificar para que ela serve, enfim. Ressignificações até do patrimônio em si, como estrutura de resistência e não de opressão. Enfim,
para além do conhecer, para preservar. Eu achei muito legal essa sacada do título, Adson. E aí, esse texto tem uma pergunta que motiva toda ali a discussão que ele traz, né? E aí, a pergunta é nada mais por que depois todos esses avanços nas discussões sobre patrimônio, tem até ele coloca a Constituição Federal de 88 como ponto de partida, e aí eu tô adicionando camadas, né? Esses inventários participativos, os movimentos de democratização, os autorreconhecimentos, né? As próprias vozes marginalizadas querendo, então, exercer a sua voz, exercer ali o direito à memória. Enfim, depois de todo, por que mesmo com esses avanços todos, tanto nas políticas públicas quanto na ação das pessoas mesmo, por que ainda os patrimônios, os monumentos, as expressões, né, da nossa população ainda são silenciados ou esquecidos? Ou por que ainda o patrimônio é majoritariamente branco? Essa pergunta aí foi bem difícil, né? Eu construí. Eu acho que parte muito da tradição, né, do patrimônio cultural, de não fazer parte do cotidiano de discussão das pessoas, né? Porque quando aparece o tema de patrimônio cultural, sempre na mídia, principalmente, né, que as pessoas mais consomem, vamos dizer assim, patrimônio é sempre ligado ao tombamento, né? E aquela coisa de imposição, de conflito, de estar atrapalhando o desenvolvimento de alguma coisa. Se falar de arqueologia, lá vem o pessoal do patrimônio cultural impedir a construção de determinados prédios, determinadas lojas, né? Metrô. Então, lá vem metrô. Então, sempre nessa pauta do desenvolvimento e na pauta do que a patrimônio é atraso, né? Que patrimônio é passado. Nós precisamos superar o patrimônio do passado. Então, acho que o desafio, né, para a gente responder isso é trazer o patrimônio cultural cotidiano de discussão das pessoas, para não ficar só. E é algo que me preocupa muito, que quando a gente traz essa pauta de patrimônio cultural, né, para dentro de sala de aula ou nas discussões de oficinas que a gente dá, sempre a pessoa, mas fale de tombamento, fale de registro, né? Sempre tem querem que a gente faça essa voz institucional. Por que nós não falamos de tempo presente? Por que a gente não fala das questões do tempo presente? Por que a gente não fala do patrimônio do nosso cotidiano? Porque a gente não fala do caminho que a pessoa saiu da casa dela, que foi até aquele lugar hoje para ela assistir aula, assistir uma oficina, sentiu o cheiro, ouviu os sons, né, que despertou ela algumas memórias, despertou nela alguns sentidos, alguns significados, fez com que ela tivesse uma experiência. E eu acho que a gente está perdendo muito isso, né, na sociedade de hoje. É uma sociedade de consumo muito grande, né, que é tudo muito rápido, que a gente não tem tempo, né, aí não tem tempo. Aí se a gente não tem tempo para a experiência, nós vamos ter tempo para patrimônio cultural, no qual existe um grande debate, né, que patrimônio é só antigo, né, patrimônio cultural é atraso, mas a gente não está perdendo, né, diante dessa celeridade das coisas, a celeridade do tempo, do patrimônio enquanto uma compreensão mais ampla de cidade, né, uma compreensão mais ampla de direito à cultura e de direito à cidade, que pouca gente vem dentro desse debate, né, sempre, patrimônio é urbano, é arquitetura, etc. Mas e patrimônio não é afeto também, né? Aí eu lembro aqui muito a coisa que a Sônia fala, a Sônia Florencio, né, amiga? Patrimônio também tem que te afetar, né? Então, como é que a cidade te afeta e como é que eu estou aberto para que essa cidade ela me afete, né? E ela me afeta como? Através dos ela pode me afetar também através dos esquecimentos e dos silêncios também, né? Às vezes a gente vê aquela cidade ali limpa, né, gentrificada. Vocês vêm aqui para Fortaleza, né? Você encontrar uma beira-mar super gentrificada, né? A cultura pesqueira, né? Que deu o nome da beira-mar, né? Vamos dizer assim, a história da beira-mar está sendo apagada, né? A sua história está sendo apagada, né? As vilas de pescadores estão sendo apagadas. O jangadeiro, né? O jangadeiro, a figura do jangadeiro, já existiu até o museu do jangadeiro aqui em Fortaleza, né? Então parece que Fortaleza, né? Que é essa cidade da novidade, do pioneirismo, não está muito querendo, né, manter esse personagem, vamos dizer assim, essa moldura, né? E é muito, você falando agora, é muito interessante como o que a gente escolhe, o nosso trato com o patrimônio é muito um retrato da nossa sociedade em si, porque é a nossa escolha do que deixar para o futuro, né? Porque quando a gente olha para Ouro Preto, a gente olha para Ouro Preto e enxerga aquilo que lá atrás, em 1930, sendo bem
raso, né? O Mário de Andrade quis que a gente visse, né? Então, quando a gente tá deixando nossa política de patrimônio, é o reflexo da nossa sensibilidade pensando o que a gente quer deixar pro futuro, porque o futuro ainda não existe. As gerações futuras, a gente não sabe o que elas querem. A gente não sabe o que elas querem que seja preservado. Às vezes, a geração futura quer saber da nossa casa, quer saber como que é o nosso viver, como é que a gente vive nesse século capitalista de, meu Deus, sabe? Às vezes elas querem saber de coisas que a gente nem tá ligado agora, e a gente nem se preocupa em preservar, sabe? Tá ali. A gente olha e fica assim, não, vamos preservar uma igreja, porque a igreja tá aqui, tem coisas estéticas bonitas, tal coisa, e o nosso trato com o patrimônio é muito um reflexo da nossa sociedade, o que a nossa sociedade pensa, né? Porque o futuro ainda nem existe. Então, como que a gente vai deixar uma coisa pra geração futura, sabe? É interessante. E o futuro é uma construção também, né? O futuro é uma construção, isso. Então, aproveitando que você falou de futuro, né, que isso é uma construção, o Daniel Munduruku fala que a etnia dele, eles não têm a noção de futuro, eles não têm essa ideia de futuro. É agora e agora, né? Quando a pessoa vai te dar um tchau, ela se despede de você como se fosse a última vez que ela tá te vendo. Porque o futuro não existe ainda, né? Então é uma outra relação com o futuro. No caso aqui, na relação do capitalista, o tempo é dinheiro, então o tempo é futuro, sabe? Várias coisas. É interessante. A gente viaja. A própria construção de tempo, né? É uma construção muito, vamos dizer, capitalista, né? Do presente, do futuro, e a gente vê outras epistemologias que não existe essa linearidade de tempo, né? É viver e pronto, né? É conviver, é experimentar, e nós não, nós estamos preocupados com o futuro, né? Sempre preocupados com o futuro. Gente, eu fiquei tentando organizar meus pensamentos aqui e não consegui, na verdade, porque a gente entrou numa linha aí, num vórtice muito louco. A gente conseguiu travar a Marina, bugamos a Marina. Deu tela azul, assim, eu fiquei meio Nazaré pensando, sabe? Porque, de fato, já fui para uma abstração muito maior já que o patrimônio também é uma construção social, né? A gente cria e descria ele, a gente atribui os significados, e somos presos por esses significados que nós mesmos criamos, né? E como essas amarras são tão fortes, essas caixas, elas são muito robustas, né? Olha que... Nossa, gente, eu não sei nem se vocês entenderam o que eu disse aqui. Comecei a pensar numa questão de política pública e das políticas públicas afirmativas, né? E fui parar no patrimônio como construção social e também a possibilidade de desconstruirmos ele. Enfim, a gente perpassa valores muito, muito tradicionais e muito bem plantados na nossa sociedade, né? Que foi o começo da resposta do Adson, todo esse tradicionalismo aí que nos traz uma bola de neve em relação às relações de patrimônio do presente, né? Eu posso fazer uma pergunta surpresa pro Adson? Porque eu pensei aqui agora. Diga. A gente está falando sobre educação patrimonial. Quando a gente fala com a população em geral, população que geral que eu falo é meu pai, minha mãe, o pessoal que trabalha comigo lá na distribuidora de livros, as pessoas que eu encontro na rua, as pessoas que não estão em dia com esse trato com o patrimônio, né? As pessoas que não são parte do nosso campo, que não tem esse entendimento que a gente tem sobre esse campo, né? Quando a gente fala sobre patrimônio, a grande fala que ecoa dessas pessoas, né? E eu não tô falando que elas estão erradas, nem que elas estão certas, né? Eu só tô fazendo uma observação, é que no Brasil falta educação para as pessoas entenderem essas coisas, né? E a gente tá falando de educação patrimonial. Adson, a pessoa olhar para um patrimônio assim e não entender por que a gente quer que aquele patrimônio tem que ficar de pé, para ele não virar um estacionamento, construir um prédio no lugar, é falta de educação mesmo? Você acha que porque assim, o que a gente ou é falta de incentivo? E se é falta de incentivo, né, como é que a gente, né? Eu acho que essa é a grande pergunta da nossa geração, né? Eu acho que para responder essa pergunta, eu vou te devolver com outra pergunta. Que educação que você está falando, né? A educação tradicional, que a gente só reproduz os dados e tal, ou a educação
educação que a gente intervém também nesse patrimônio e a gente traz para si essa responsabilidade com esse patrimônio. Eu acho que a primeira resposta disso é o que nós falamos enquanto tratamos de educação, né? Se a gente fala de uma... Aí eu vou retomando aqui os pensadores, né, da educação patrimonial, assim, como é que vai ser a educação bancária ou vai ser uma educação de desconstrução, crítica, né? Então acho que o primeiro está nesse ponto aí. E a segunda eu acho que também tem uma questão do patrimônio cultural que a gente pouco trata, que é da linguagem, né? Da linguagem enquanto poder, né? Então, às vezes, as pessoas, elas falam de patrimônio cultural, mas a gente não está aberto a ouvir o que é que elas falam de patrimônio cultural, né? Até para a gente ajudar elas nesse sentido, de compreender esse significado delas de patrimônio cultural. A gente, às vezes, naturaliza esses significados. Por exemplo, quando uma pessoa chama um patrimônio de algo velho, é uma construção que ela traz, que é importante a gente entender dentro desse processo educativo, porque o que é velho, o que é novo para essa pessoa, qual a associação a carga de significado quando o patrimônio ele é associado a uma coisa velha, uma coisa antiga, e ele não é atribuído a outros tipos de significados, né? Talvez o ponto que precisa ser alterado é a forma da gente ler, né? De interpretar o que essas pessoas elas estão falando, né? E interpretar de uma forma crítica do que elas estão falando, né? De ver a elas a ver outros significados. Acho que isso é muito impositivo. Construir com elas, né? Esses outros significados, né? Aumentar o repertório, vamos dizer assim, né? Como é que acho que aí entra o desafio da educação patrimonial. Como nós podemos, a partir do patrimônio cultural, aumentar o repertório das pessoas e o nosso repertório, né? Dessa questão dessa relação horizontal, da potencialidade de construção de referências, de construção política, né, do patrimônio cultural, né? Eu acho que é isso. Acho que como é que aí você pode me perguntar como é que nós podemos falar de educação patrimonial? De tentar falar a mesma língua da outra pessoa, né? A gente também nos traduzir por meio da fala das outras pessoas, né? Então, como é que a gente faz educação patrimonial, né? Nos possibilitando esse encontro com as pessoas, nos possibilitando aos conflitos que o patrimônio cultural pode nos trazer nesses encontros. Obrigado. Bom, eu estou satisfeitíssima com a nossa conversa. Já não tínhamos a pretensão de dar conta de tudo. Você quer comentar mais alguma coisa, Adson, sobre o que a gente falou? Eu queria só comentar que é sempre desafiador falar de educação patrimonial, porque as pessoas elas sempre querem respostas de você, né? Respostas, querem modelos, querem métodos, e quando a gente chega com mais questões, né, e mais problemas e assume, né, essa responsabilidade que não temos essas respostas para tudo, né, às vezes é algo talvez frustrante para as pessoas, mas também impõe a elas também o desafio de participar em busca, né, de formas, né, de como a educação patrimonial ela pode também possibilitar, né, dar possibilidades na interpretação desse patrimônio cultural e na inserção desse patrimônio cultural na vida das pessoas. Então, acho que... Tipo a minha pergunta no final aqui agora, né? Cheguei com uma pergunta, ele chegou com 5 na mão, assim, eita, bicho, calma! Mas é isso, gente, maravilha. É sempre gostoso falar de patrimônio, né? Patrimônio, representatividades, tudo. E como a gente trabalhar com esse patrimônio é a delícia, né? Não é só chegar e falar, é chegar e ser compreendido, né? É isso que é o grande desafio. Exatamente. Bonito, falou bonito, gostei. Então é isso, vamos para as nossas diquinhas do episódio? Quem quer começar com diquinhas? Posso dar umas dicas aqui, aproveitar, já que a Marina falou do texto, né, que eu mandei para ela, comentar da publicação organizada pela Jéssica Tardivo, né, que é o Veracidade, que tem esse texto meu e outros textos, né, que falam de cartografia ativa, falam da questão da educação, essa relação da educação e direito à cidade, né, então é um livro que eu queria indicar, né, e queria indicar, para quem não conhece ainda, também um dossiê que a gente organizou para a revista Silógica,
Projects, que é o Educação Patrimonial em Contextos, Cartografias e Cosmopercepções, né, que são dos textos que dialogam educação patrimonial e decolonialidade, né, que é um assunto que vem sendo debatido em campo patrimônio cultural. Então, vocês que quiserem aprofundar sobre essa temática também, sugiro isso. E, por fim, né, divulgar o meu canal no Instagram, né, o Adson_Pinheiro Cultura, que a gente está lá trabalhando com conteúdo de divulgação de eventos, de cursos, material de sugestões de leituras, divulgação de algumas pautas críticas dentro do patrimônio rural, denúncias também, a gente está incorporando aos pouquinhos, mas também a gente está inserindo para ser esse canal também, né, com o tempo, um canal também político, né, para pensar o Instagram como uma ferramenta política para atuar também no patrimônio cultural. E é um baita Instagram, viu, gente? Porque eu jurava que o Adson tava morando aqui em São Paulo, porque direto ele tava postando umas coisinhas de São Paulo lá. E eu fui ver, o cara abrange o Brasil, quase o Brasil todo. Gente, então é um ótimo lugar pra você ficar informado sobre cursos, sobre várias coisas, assim, interessantíssimas. Eu recomendo muito o Instagram do Adson. Posso fazer minha indicação? Obviamente. Eu vou indicar um trabalho que a gente tá envolvido em certa parte, que é do Espaço Memória Carandiru, né? Que eu estou acompanhando, né? Fui nas últimas presenças, as últimas atividades presenciais, que foi do Espaço Memória Carandiru. Pra quem não sabe, Espaço Memória Carandiru começou como um espaço gerido pelo curso técnico de museologia da ETEC, e hoje agora ele tá aberto ao público, dentro da ETEC ainda, e vocês conseguem visitar e ver o acervo que foi salvo, né? Foi literalmente salvo pela Muim Basiliar, que nos últimos dias ali do Carandiru, ainda como casa de detenção de São Paulo aberta, né? Foi lá e conseguiu salvar esse acervo que tá exposto lá hoje, né? Grande parte dele. E, gente, quando a gente fala de museus e a comunidade em si, o Espaço Memória Carandiru, pra mim, tá sendo a grande experiência que eu estou vivendo. Por quê? A gente teve, nesse mês de maio, uma roda de conversas e uma palestra presencial no espaço, né? E mês que vem, inclusive, se vocês quiserem ver, vai ser online, né? Então vocês podem, o Brasil todo pode ver. Mas teve uma roda de conversa e uma palestra presencial, e a grande parte das pessoas, assim, que foram visitar eram egressos do sistema prisional. Eram pessoas que já estiveram presas, né? Em linguagem simples, assim. Pessoas que já estiveram presas, e a troca, né? Que o corpo educativo é formado com duas pessoas que também são egressas do sistema prisional, né? A Ellen e o Maurício, que o Maurício, inclusive, estava lá no Pavilhão 9 durante ele é um sobrevivente do massacre. E eles conversando, falando sobre a vivência deles, porque assim, eu nunca passei pelo sistema prisional. E eles conversando, e a química, não só a química, mas a interação do corpo educativo com as pessoas que estavam lá, que de certa parte é a comunidade do museu, gente, só estando lá pra você perceber aquilo ali, né? Então, você entende a função social do museu. Você entende na prática. É incrível. Então, Espaço Memória Carandiru, mês sim, mês não, vai ter atividades presenciais. O mês que não tiver atividades presenciais, vai ser online pra ter mais acesso. Então, vão lá no Memória Carandiru e siga lá no Instagram, pra vocês ficarem ligados. É muito emocionante essa dica aí do Google Real. E, museanders, a dica que eu dou para vocês não é um espaço, não é um texto, é uma reflexão. Durmam com essa ideia. Assim como eu vou dormir com essa ideia. Eu queria que os museanders pensassem nessas pessoas, como o Gu trouxe, pessoas que não têm essa familiaridade com o campo, com as teorias do campo, né, que, enfim, não trabalham com os processos de memória diretamente. Pensem nessas pessoas e como os patrimônios se manifestam ali, são identificados nos cotidianos, nos nossos cotidianos, desde as ideias que a gente tem, os valores que a gente reproduz, até os lugares que a gente se identifica ou não se identifica, e até as coisas mais abstratas, né, no sentido do campo dos afetos. Um lugar pode ser um lugar de fato para uma pessoa e pode ser um não lugar para outra pessoa. E a gente pode transpor isso para o metrô, por exemplo. É um lugar de passagem? É um lugar que acontecem encontros? Quem são essas pessoas? Quem são esses encontros? Quem são essas histórias que compõem
compõem toda essa narrativa. Enfim, queria deixar essa reflexão para hoje. Eu realmente fiquei com uma tela azul gigantesca, assim, na minha cabeça, mas é uma tela azul boa. Por quê? Quando eu acabar o mestrado, eu conto para vocês. Vai segurar a gente, né? Vai segurar a audiência. Não, é brincadeira, não. É brincadeira. Tem um dos fios que eu gostaria de puxar e aprofundar nessa pesquisa toda que estou fazendo, é a relação de lazer, patrimônio e gênero. Eu pesquiso lazer e educação museal, Adson. E aí tem toda uma construção da compreensão de lazer que faz sentido ali para a pesquisa, né? É o lazer provavelmente é um lazer oposto do que você está pensando. Provavelmente. Você também, Museander. Aguardem. Inclusive, tem uns episódios sobre lazer aqui. E as leituras, as discussões sobre isso são tão complexas porque eu estou estudando um fenômeno e ele pode se manifestar tanto como opressor, assim como patrimônio, como uma ferramenta de resistência também. Então, cada vez mais durante a nossa conversa, eu fui vendo esses links, assim, sabe? E aí, até agradeço aí dando material aqui, ó, pro meu cérebro funcionar. Mas primeiro eu preciso concluir, né, essa etapa aqui que eu tô penando para concluir. E depois a gente conversa, a gente aprofunda mais essas reflexões. Pode ser? Pode. Pode sim, vamos nessa. Então tá bom. Então, estamos caminhando para o nosso fim, nosso querido final do episódio. Museanders, agradeço você que ficou com a gente até agora. Agradeço demais o Adson por ter aceitado o convite, por ter dado tudo certo na gravação. Ele também entregou aí os materiais que ele tinha que entregar da qualificação. Parabéns, inclusive. Espero ler aí a finalização do material em breve. Também agradeço o Gu por mais um episódio, mais uma mão lavar outra aqui. É isso, estamos aí na atividade, como já diria Charlie Brown Jr. Mas eu agradeço muito poder ter essa conversa com o Adson. O Adson é uma pessoa que sempre tive simpatia, desde o primeiro Reels que vi dele, falando lá no Instagram, falando, o Santos bateu, sabe? E é muito interessante. Então, Adson, muito obrigado por estar aqui, falando esse assunto muito gostoso, que é falar sobre patrimônio, e ao mesmo tempo que é gostoso, também é complicado e dá dor de cabeça. E por que tem que dar, né? Então, muito obrigado mesmo pela presença aqui. Esse podcast só se enriquece mais ainda. Eu que agradeço o convite de vocês, de estar participando, discutindo aqui. É um aprendizado sempre. Né? Agradecer a Marina, agradecer ao Gustavo pela acolhida, né? Pela atenção, pelo cuidado, né? De estar aqui com vocês nesse encontro. Né? Então, só gratidão, né? E gratidão por tudo, né? Pelo acolhimento e também pelos conhecimentos aqui que a gente construiu juntos. Perfeito, seja sempre bem-vindo. Quando quiser gravar um outro episódio sobre outro assunto, é só mandar mensagem, a gente tá com as portas abertas sempre, a gente junta aí a data que todo mundo pode, senta e conversa, tá bom? Se você quiser usar o podcast como um veículo aí de difusão das suas produções, estamos por aqui, tá bom? E um beijo pra Ju, que não pôde estar com a gente hoje, ela ficou bem chateada, mas ela tá dodói, então um beijo, obrigado também, você está aqui em nossos corações. Melhoras. É isso, Museanders, um imenso obrigado. E o patrimônio, os museus, o patrimônio cultural, material, imaterial, a educação patrimonial, as políticas públicas e as viradinhas de chave e as ressignificações seguem vivas. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!